Imagine o seguinte, uma potência mundial precisando de uma fortaleza voadora, cortando os céus do planeta sem ser visto, passando pelas defesas mais avançadas do mundo sem ninguém perceber, sem soar alarmes de guerra. Como um fantasma, teria que surgir do nada, entregar o inferno aos seus inimigos com cargas destrutivas de 20 toneladas e desaparecer sem deixar rastros. Bom, foi exatamente isso que os americanos fizeram. O colossal B-2 Spirit, o bombardeiro stealth mais letal já construído. Uma aeronave que custa incríveis 2 bilhões de dólares, tornando o avião mais caro da história, e que revolucionou a guerra aérea ao ponto de reescrever completamente as regras do combate moderno. Mas pergunte-se como um avião gigantesco, com 50 metros de envergadura e pesando mais de 100 toneladas, pode ser invisível aos radares, como ele invade o território inimigo sem ser detectado. O que poucos sabem é que trazer o B-2 à vida exigiu mais do que apenas engenharia avançada. A Northrop Grumman precisou inventar todos os seus componentes do zero, desde ferramentas a compostos militares inovadores. A fabricação dessa aeronave envolveu processos que nunca haviam sido usados antes, tornando o B-2 um dos projetos mais ambiciosos já realizados. E além de sua presença no campo de batalha, o B-2 também se tornou um ícone, uma estrela de cinema, quando Hollywood precisa de um super bombardeiro para enfrentar uma invasão alienígena ou uma ameaça global. Sua silhueta inconfundível aparecia em filmes como Independence Day, Iron Man 2, Cloverfield, mas sua história vai além de tecnologia e cinema. Em missões reais, ele foi aniquilador. Voou por mais de 31 horas ininterruptas para atingir múltiplos alvos a meio mundo de distância, e quando voltou para casa, havia mudado para sempre a forma como guerras seriam travadas. Vamos mergulhar na história secreta do B-2 Spirit, desde suas origens na Guerra Fria, passando pelos segredos escondidos em sua fuselagem, sua engenharia avançada e suas missões de combate. Hoje um avião nascido no passado, mas que viveu o futuro. B-2 Spirit, o fantasma letal. Parte 1. Tensão no ar. Final dos anos 1970, o mundo estava à beira do abismo nuclear. A Guerra Fria transformava o planeta em um enorme tabuleiro de xadrez, onde qualquer movimento errado poderia significar o fim da civilização. Os Estados Unidos e a União Soviética não apenas acumulavam armas nucleares, mas também aprimoravam suas estratégias de ataque e defesa. Enquanto a tensão geopolítica crescia, a cultura pop refletia essa incerteza global. No cinema, filmes como Star Wars, Uma Nova Esperança e Apocalipse Now capturavam tanto a fantasia escapista quanto a brutalidade da guerra moderna. A espionagem e o confronto entre potências eram temas recorrentes em produções como 007, O Espião que Me Amava. No mundo dos esportes, a rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética se estendia às Olimpíadas e ao xadrez, com o duelo histórico entre Bob Fischer e Boris Spassky no Campeonato Mundial de 1972, ainda ecoando como símbolo da disputa ideológica. Ao mesmo tempo, a aviação passava por uma revolução. Nos céus comerciais, os Boeing 747 dominavam as rotas intercontinentais, inaugurando a era dos voos de longo alcance e alta capacidade. As companhias aéreas estavam expandindo suas operações e tornando as viagens aéreas mais acessíveis para a população global. E no lado militar, a corrida tecnológica se intensificava. Os Estados Unidos testavam o F-15 Eagle e o F-16 Fighting Falcon, caças extremamente manobráveis e avançados para a época. Do outro lado, a União Soviética respondia com o MiG-25 Foxbat, um dos jatos mais rápidos já construídos, e iniciava o desenvolvimento do Su-27 Flanker, que se tornaria um dos caças mais respeitados do mundo. Enquanto os caças evoluíam para combates cada vez mais dinâmicos, a defesa antiaérea também avançava rapidamente. Sistemas como o S-200 soviético ampliavam o alcance dos mísseis terra-ar, tornando o espaço aéreo inimigo um verdadeiro campo minado para aeronaves de grande porte. O domínio dos céus, antes garantido pelos Estados Unidos, agora estava em xeque. Bombardeiros tradicionais, como o B-52 Stratofortress,
antes intocáveis passaram a ser alvos fáceis. Por décadas, o B-52 Stratofortress foi o símbolo do poder aéreo americano. Gigantes imponentes, armados com ogivas nucleares, cruzavam os céus do Ártico e do Mediterrâneo em patrulhas constantes, prontos para retaliar qualquer agressão soviética e levar destruição em escala. Mas em 1975, essa superioridade começou a ruir. Os soviéticos aprimoraram seus sistemas de defesa aérea a tal ponto que, de repente, os B-52 não tinham mais como atravessar o território inimigo sem serem abatidos. Diante dessa nova realidade, os Estados Unidos enfrentavam um dilema crítico. Seus bombardeiros mais poderosos estavam se tornando obsoletos, praticamente incapazes de atacar ou contra-atacar. Era necessário reinventar o poder aéreo, mas a resposta não estava em bombardeiros maiores, mais blindagem ou simplesmente ser mais rápido. A solução estava em algo que o inimigo não pudesse ver. Em vez de tentar vencer o jogo com força bruta, os americanos precisariam mudar as regras completamente. A próxima geração de bombardeiros não deveria ser apenas poderosa, ela deveria ser invisível. Com isso em mente, nascia então o Advanced Technology Bomber, um programa secreto com um objetivo ambicioso: construir um bombardeiro furtivo capaz de atravessar as defesas inimigas como um fantasma, já que os soviéticos confiavam em radares para detectar e interceptar aeronaves. Então o próximo bombardeiro simplesmente teria que ludibriá-los, se tornar indetectável. Mas como tornar uma aeronave invisível? Como esconder um projeto de avião de 50 metros de envergadura e mais de 100 toneladas dos sensores mais avançados do mundo? O conceito era tão ousado que parecia ficção científica. Muitos engenheiros acreditavam que a furtividade total era impossível. Porém, a resposta estava enterrada no passado. Parte 2. A ideia. Décadas antes da ideia do Spirit, um engenheiro visionário chamado Jack Northrop havia concebido um conceito revolucionário: a asa voadora Flying Wing, um avião sem cauda e sem fuselagem tradicional, projetado para maximizar a aerodinâmica e reduzir o arrasto. Em 1946, esse conceito se tornou realidade com o YB-49, um bombardeiro experimental que parecia ter vindo do futuro. Porém, sem a tecnologia necessária para mantê-lo estável, o YB-49 era quase incontrolável. Por isso, o projeto foi abandonado, e todas as aeronaves foram destruídas em 1949. Só que quase 30 anos depois, o Pentágono voltou os olhos para essa ideia esquecida. Dessa vez, a tecnologia poderia finalmente transformar a visão de Northrop em realidade. Em 1978, o Departamento de Defesa concedeu à Northrop Corporation o contrato para desenvolver um novo bombardeiro baseado na asa voadora, e agora, décadas depois, os avanços computacionais poderiam dar uma nova oportunidade para desenvolver esse novo bombardeiro stealth. Mas transformar um conceito esquecido em uma arma de guerra operacional exigiria a invenção de tecnologias que sequer existiam na época. Por isso, uma equipe de engenheiros mergulharam em uma verdadeira corrida contra o tempo. Nada no B-2 poderia ser convencional, desde seus materiais até seu sistema de propulsão, passando pelo próprio formato da aeronave. Tudo isso alinhado com o objetivo principal: tornar o avião virtualmente invisível ao radar e a outras formas de detecção. Para isso, alguns passos foram traçados. 1. O escudo invisível. Um dos primeiros desafios foi reduzir ao máximo a assinatura de radar da aeronave. Para isso, os engenheiros tiveram que desenvolver materiais compostos que absorvessem ou dispersassem as ondas de radar, em vez de refletirem de volta para a fonte de emissão. A fuselagem do B-2 foi construída quase inteiramente de fibra de carbono, grafite e outros materiais secretos, obviamente, tornando-a muito menos reflexiva do que as ligas metálicas tradicionais. Além disso, o avião recebeu um revestimento especial de polímeros e materiais classificados, capazes de dissipar a energia das ondas de radar. Esse revestimento furtivo precisava ser reaplicado regularmente para manter a precisão de invisibilidade. 2. O formato da asa.
O design da asa voadora não foi escolhido apenas por aerodinâmica, mas também por furtividade. Superfícies planas ou angulares refletem sinais de radar diretamente para a fonte emissora, tornando a detecção mais fácil. Já a forma do B-2 foi projetada para dispersar essas ondas eletromagnéticas, tornando-as praticamente inúteis para os radares convencionais. Sem cauda e sem fuselagem saliente, o B-2 não possui superfícies verticais que possam refletir ondas de radar. Cada ângulo de sua estrutura foi projetado para dispersar sinais inimigos e evitar detecção. 3. O cérebro do B-2. Havia um grande problema: aviões com asas voadoras puras, sem uma cauda, são extremamente instáveis. Esse design não consegue fornecer estabilidade direcional. Um bombardeiro desse porte deveria ser praticamente impossível de pilotar. Para resolver isso, o B-2 foi equipado com um sistema avançado de fly-by-wire, que realiza microajustes constantes nos comandos de voo para manter a aeronave estável. Sem esse sistema, o avião balançaria e se tornaria incontrolável. Esses computadores de bordo trabalham em tempo real, analisando os ventos, a posição da aeronave e as intenções do piloto para garantir que o B-2 permaneça no ar sem dificuldades. O sistema é tão sensível e preciso que o avião pode voar com uma precisão cirúrgica, mesmo em missões extremamente longas. 4. Ocultação dos motores. Outro grande problema era a assinatura térmica. Motores a jato comuns emitem um intenso calor, tornando os alvos fáceis para mísseis infravermelhos. No B-2, a solução foi radical. Os motores foram escondidos dentro da fuselagem, com entradas de ar posicionadas sobre as asas em vez de sob elas. Além disso, os gases de exaustão passam por dutos de resfriamento antes de serem expelidos, reduzindo significativamente sua temperatura. Isso torna praticamente impossível detectar o B-2 por sensores térmicos convencionais. 5. Precisão na construção. A construção do B-2 exigiu uma precisão sem precedentes. Se uma única peça estivesse desalinhada em alguns milímetros, o avião poderia se tornar visível ao radar. Para evitar isso, os engenheiros desenvolveram ferramentas e processos de montagem altamente avançados, além de sistemas de modelagem 3D nunca antes usados na indústria aeronáutica. Cada painel da fuselagem foi projetado para ser suavizado ao máximo, evitando arestas e bordas que pudessem refletir sinais de radar. Os rebites, comuns em aviões convencionais, foram eliminados sempre que possível, substituídos por junções invisíveis para manter a fuselagem completamente lisa. Para garantir seu desempenho sem precedentes, o B-2 Spirit é impulsionado por 4 motores General Electric GE100, que juntos fornecem 308 kN de empuxo total. Sem pós-combustão, esses motores foram projetados para operar silenciosamente e reduzir a assinatura térmica, um fator essencial para evitar a detecção por sensores infravermelhos inimigos. O bombardeiro atinge uma velocidade máxima de 1.010 km por hora e mantém uma velocidade de cruzeiro de 900 km por hora. Sua altitude operacional pode chegar a 15.200 metros e seu alcance é de 11.000 km sem reabastecimento aéreo, podendo ir de New York a Moscou, podendo ser ampliado indefinidamente através de reabastecimento em voo. A tripulação do B-2 é composta por apenas 2 pilotos, um comandante e um oficial de missão, que operam a aeronave em um cockpit altamente avançado, com mais de 130 computadores de bordo. Junto do sistema fly-by-wire totalmente digital, permite um controle preciso da aeronave. Dentro da cabine, os pilotos contam com monitores multifuncionais, head-up display e sistemas avançados de navegação e ataque, incluindo tecnologia de navegação estelar para operar mesmo sem suporte de GPS. O B-2 também está equipado com contramedidas eletrônicas, projetados para detectar e enganar radares inimigos. No que diz respeito à sua capacidade de ataque, o B-2 Spirit pode carregar até 20 toneladas de armamento, distribuídas internamente para manter a sua furtividade. Seu arsenal inclui bombas convencionais e nucleares, permitindo que ele destrua desde alvos estratégicos subterrâneos até forças inimigas espalhadas por grandes áreas. Entre suas armas destacam-se as bombas guiadas por GPS, GBU-31, GBU-32 e GBU-38, de 227
a 907 kg e a devastadora GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, uma bomba de penetração de 15 toneladas capaz de destruir instalações profundas em montanhas e embaixo da terra. Além disso, ele pode carregar armamento nuclear como as bombas B-60 e um Mod 11, ogiva nuclear penetrante para alvos subterrâneos e B-83 nuclear de alto rendimento, garantindo sua capacidade de dissuasão estratégica. Parte 3. O fantasma se levanta. Quando foi revelado ao público em 22 de novembro de 1998, o B-2 Spirit parecia uma visão futurista saída de um filme de ficção científica. O bombardeiro altamente classificado fez sua primeira aparição oficial ao mundo na planta da Força Aérea 42 em Palmdale, Califórnia, emergindo do hangar sob grande sigilo e especulação. Com design de asa voadora, materiais avançados e tecnologia furtiva, o B-2 Spirit revolucionava. Sua fuselagem confundia radares, absorvia ondas eletromagnéticas e bloqueava detecções. Com um perfil de radar 1000 vezes menor que o do B-52, ele se tornou praticamente invisível às defesas aéreas convencionais. A expectativa foi confirmada no primeiro voo do B-2. Realizado em 17 de julho de 1989, também em Palmdale, na Califórnia. A aeronave demonstrou manobrabilidade excepcional, estabilidade e precisão de voo, provando que toda a engenharia aplicada ao projeto não era apenas teoria. Ele realmente voava e pela primeira vez na história, o céu tinha um fantasma. Além da primeira de voo inaugural, a Northrop Grumman construiu 2 aeronaves adicionais sem motores ou instrumentos para testes de fadiga. Os engenheiros anexaram placas controladas por computador e acionadas hidraulicamente ao longo da fuselagem para simular todas as condições de voo. Eles calcularam que a estrutura atingiria 150% das especificações de projeto, mas a asa resistiu a tensões de mais de 161% antes de finalmente rachar. Além disso, os B-2 de produção inicial também foram submetidos a extensos testes ambientais. Em 1993, o Spirit of Ohio sofreu mais de 1000 horas de extensos testes de temperatura no laboratório climático McKinley, na base da Força Aérea de Eglin, Flórida. Ele resistiu a temperaturas que variam de menos 65 a 120 graus Fahrenheit, chuva e alta umidade. Para verificar os resultados dos testes fora do laboratório, o Spirit of Ohio foi enviado para a base da Força Aérea de Eielson, Alasca, em março de 1996 para mais testes de clima frio. Para significar esses testes, os técnicos pintaram a obra de arte Fogo e Gelo no painel do trem de pouso do nariz e a assinaram. Após anos de desenvolvimento e testes, a fabricante entregou o primeiro B-2 operacional à Força Aérea dos Estados Unidos em 17 de dezembro de 93. Desde então, o bombardeiro foi baseado na base da Força Aérea de Whiteman, no Missouri, onde passou a integrar missões estratégicas globais e consolidou sua posição como o bombardeiro mais avançado e letal da história moderna. No entanto, essa tecnologia teve um custo astronômico. Cada unidade do B-2 custa 2 bilhões de dólares, mais do que o PIB de alguns países pequenos. O alto custo se deve à tecnologia avançada, materiais ultra secretos e à necessidade de manutenção constante, incluindo a reaplicação de sua cobertura furtiva. Apenas 21 unidades foram construídas, tornando-o uma das aeronaves mais exclusivas do mundo. O B-2 Spirit finalmente entrou em combate no final dos anos 90 para provar seu investimento todo. Sua estreia operacional aconteceu durante a Operação Allied Force, na Guerra do Kosovo, em 99. 2 B-2 partiram da base da Força Aérea de Whiteman e voaram por mais de 31 horas seguidas, sem escalas para atingir alvos estratégicos na antiga Iugoslávia. Apesar de representarem menos de 1% de todas as missões da coalizão, os B destruíram 33% dos alvos críticos nos primeiros 8 dias de combate, um impacto desproporcional ao seu número. A eficácia do bombardeiro era inquestionável. Cada B-2 carregava até 16 JDAM, bombas guiadas que garantiam precisão cirúrgica.
A capacidade stealth do B-2 permitia que ele penetrasse as defesas inimigas sem ser detectado, lançasse seus ataques e retornasse ileso. Durante a operação, o B-2 destruiu bunkers subterrâneos, centros de comando e controle, sistemas de defesa aérea e pontes estratégicas, desestabilizando as forças sérvias sem que um único inimigo pudesse prever ou reagir ao ataque. O sucesso do B-2 em Kosovo consolidou sua posição como uma arma definitiva para ataques estratégicos e invisíveis. Mas essa foi apenas a primeira de muitas missões. O B-2 contra o Talibã e a Al-Qaeda. Após 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos lançaram a Operação Enduring Freedom para eliminar o Talibã e a Al-Qaeda no Afeganistão. O B-2 foi uma das primeiras armas mobilizadas, demonstrando sua capacidade de ataque global. Bombardeiros stealth partiram diretamente dos Estados Unidos, sobrevoaram o Oceano Pacífico, cruzaram o Oriente Médio e lançaram ataques devastadores no Afeganistão, retornando sem escalas após mais de 44 horas de voo, sendo as missões de combate mais longas da história da aviação. Atacou bunkers, bases terroristas e esconderijos em cavernas, usando JDAM para ataques de precisão e até bombas anti-bunker GBU-37, capazes de destruir fortificações subterrâneas onde líderes da Al-Qaeda estavam escondidos. Ataque inicial à casa de Saddam. Em 2003, os Spirits foram essenciais na invasão do Iraque durante a Operação Iraqi Freedom. Na primeira noite do conflito, 3 B-2 partiram da base de Whiteman e sobrevoaram o mundo por mais de 30 horas, atingindo alvos estratégicos em Bagdá antes de pousarem na ilha de Diego Garcia, no Oceano Índico, para reabastecimento e manutenção. Responsável por ataques de precisão contra bunkers subterrâneos, locais suspeitos de armazenar armas de destruição em massa e bases do governo de Saddam Hussein. Algumas dessas missões foram chamadas de ataque decapitante, destinadas a eliminar o próprio Saddam Hussein e sua liderança em ataque surpresa. Embora o líder iraquiano tenha escapado inicialmente, a infraestrutura militar do Iraque foi desmantelada antes mesmo da invasão terrestre. Destruição da defesa aérea de Gaddafi. Durante a intervenção da OTAN na Líbia em 2011, o B-2 Spirit desempenhou um papel decisivo no início da ofensiva. 3 bombardeiros stealth saíram dos Estados Unidos e cruzaram o Atlântico para destruir uma base aérea libiana que abrigava defesas antiaéreas sofisticadas e aviões de combate leais ao governo de Muammar Gaddafi. Em apenas uma surtida, os B-2 lançaram 45 bombas guiadas de alta precisão, neutralizando as ameaças sem sofrer qualquer oposição. Essa missão demonstrou novamente que nenhuma defesa aérea convencional poderia impedir um ataque furtivo do B-2, garantindo a supremacia da coalizão aérea sobre a Líbia. O golpe final em um reduto terrorista. Em 2017, o B-2 Spirit foi utilizado para atacar uma grande base de treinamento do Estado Islâmico na Líbia, um de seus últimos redutos. 2 B-2 viajaram dos Estados Unidos até a Líbia e lançaram 108 bombas de precisão sobre instalações fortificadas, destruindo acampamentos e posições do grupo terrorista, mais uma vez demonstrando sua força bruta para dizimar estrurutas sem apoio e reforçando sua posição como a melhor aeronave para missões de supressão de alvos estratégicos. Após décadas de operações bem-sucedidas, o B-2 Spirit se consolidou como um dos aviões mais temidos do mundo. Sua mera presença em um campo de guerra é suficiente para forçar inimigos a mudarem suas estratégias. Muitos alvos foram abandonados e defesas desativadas simplesmente pelo rumor de que um B-2 estava na área, provando também seu poder psicológico sobre as forças adversárias. Sua silhueta única e furtividade comprovada é reconhecida instantaneamente pelo inimigo no campo de batalha e a fama na cultura popular. Parte 4. O legado. O B-2 consolidou seu lugar na história como o bombardeiro mais furtivo e avançado do mundo. No entanto, sua complexidade e custos operacionais sempre foram desafios para a Força Aérea dos Estados Unidos. O Spirit exige até 36 horas de manutenção entre os voos, uma logística que envolve técnicos altamente especializados e hangares climatizados,
já que sua superfície furtiva, composta por materiais sensíveis, precisa ser mantida fria para garantir sua invisibilidade aos radares, exigindo instalações com controle de temperatura rigoroso. Essas demandas limitam, por exemplo, onde o B-2 pode operar. Sua base principal, na base da Força Aérea de Whiteman, no Missouri, fica a 38 horas do Iraque, o que exige de 4 a 5 reabastecimentos aéreos para missões no Oriente Médio. Além de Whiteman, o B-2 pode operar a partir da base da Força Aérea de Anderson, em Guam, e da base da Força Aérea Real de Fairford, na Inglaterra, locais estratégicos em caso de um possível ataque contra adversários como a Coreia do Norte. Apesar de nunca ter sido abatido em combate, o B-2 sofreu perdas em acidentes. Em 2008, um Spirit foi destruído ao decolar da base de Guam, marcando o primeiro e único B-2 perdido. Em 2010, outro sofreu severos danos causados por um incêndio elétrico. Seu alto custo e manutenção intensiva tornam uma aeronave de elite, pilotada por pouquíssimos aviadores selecionados. O processo de escolha dos pilotos é rigoroso, levando em conta não apenas habilidades técnicas, mas também resistência psicológica, já que missões podem durar mais de 40 horas, exigindo reflexos impecáveis e capacidade de manter o controle sob extremo cansaço. Para Jack Northrop, visionário da aviação e criador do conceito de asa voadora, o desenvolvimento do B-2 Spirit foi a realização de um sonho. Em 1980, já debilitado pela idade, ele teve a oportunidade de ver um modelo do bombardeiro Stealth antes de sua revelação ao público. Com 84 anos, declarou emocionado: "Agora eu sei porque Deus me manteve vivo nos últimos 25 anos. Ele faleceu poucos meses depois, em 1981, mas seu legado permaneceu imortalizado no projeto do B-2. Mesmo após décadas em serviço, o B-2 continua sendo constantemente atualizado, com aprimoramentos em comunicações, aviônicos e sistemas de armas, mantendo-se como um dos 3 pilares da dissuasão nuclear americana, ao lado dos mísseis balísticos, intercontinentais e dos submarinos estratégicos." No entanto, com os avanços tecnológicos e a necessidade de uma aeronave mais acessível e flexível, o B-2 finalmente está prestes a passar o bastão para o seu sucessor, o B-21 Raider. Com previsão para decolar ainda nesta década, o B-21 Raider foi concebido para ser o núcleo do futuro poder aéreo dos Estados Unidos, integrando as mais avançadas tecnologias de sensores, comunicação e armamentos. Diferente do B-2, que foi projetado com base na tecnologia dos anos 1980, o B-21 será uma aeronave de 6ª geração, com integração total de dados, capacidades de guerra eletrônica aprimoradas e um design ainda mais furtivo. O Raider será mais barato e mais fácil de manter do que o B-2, permitindo a construção de uma frota significativamente maior. Ele será capaz de operar com ou sem tripulação, algo inédito entre bombardeiros stealth. Com uma fuselagem projetada para aumentar ainda mais a furtividade e reduzir a necessidade de manutenção constante, o B-21 será mais eficiente e flexível, podendo cumprir missões de ataque nuclear e convencional com um alcance global sem precedentes. Se o B-2 Spirit é o bombardeiro mais furtivo já construído, o B-21 Raider levará essa tecnologia a um novo nível, tornando-se praticamente indetectável e garantindo a supremacia aérea dos Estados Unidos. Mas a guerra nunca foi apenas sobre tecnologia, é também sobre estratégia, coragem e o inesperado. E o inesperado aconteceu várias vezes em muitas guerras, uma delas no Vietnã, palco de um dos conflitos mais longos e brutais do século XX. No meio desse cenário caótico, um avião improvável e subestimado enfrentaria um dos caças mais temidos do mundo. Como um OV-1 Mohawk conseguiu derrubar um MiG? A resposta vai te surpreender. Te vejo já em 5 segundos.